Pois bem, estamos de volta e hoje vamos falar a respeito dos fundamentos bíblicos e teológicos do aconselhamento. Veja, o conselheiro cristão, ele precisa, quando ele é procurado, ele precisa ter certezas, ele precisa ter valores, ele precisa ter princípios, ele precisa conhecer a doutrina bíblica. Porque sendo cristão, sendo crente em Cristo Jesus, o conselheiro cristão tem uma forma de interpretar a vida. Nós, cristãos, temos uma maneira de interpretar a nossa realidade. Nós chamamos isso de cosmovisão. Na nossa cosmovisão, na nossa maneira de interpretar a vida, nós temos 4 colunas, vamos assim dizer, que sustentam essa nossa estrutura da cosmovisão. Nessas 4 colunas, eu posso citar, em primeiro lugar, a criação, em segundo lugar, a queda, em terceiro lugar, a redenção, em quarto lugar, a glorificação. Essas 4 colunas que sustentam a nossa estrutura que nos faz interpretar a realidade ou a vida, essas 4 colunas vão orientar todo o nosso trabalhar no aconselhamento às pessoas que nos ajudam. Vou exemplificar. Como a nossa maneira de interpretar a vida está baseada nessa forma, nessa estrutura de cosmovisão, então, quando eu falo da criação, a criação é aquela doutrina que nós abraçamos em que Deus criou tudo do nada. E que Deus é o nosso grande Criador e nós somos as suas criaturas. E, portanto, nós dependemos dele. Apesar de sermos feitos à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher são dependentes de Deus porque são suas criaturas. Pois bem, no aconselhamento, nós temos que colocar isso muito bem claro, talvez não em determinadas situações, mas nós temos que ter isso claro na nossa mente, de que o homem não é a medida de todas as coisas, o homem não está acima de Deus, mas antes ele é uma criatura que depende de Deus, apesar de ter sido feito à sua imagem e semelhança. A coluna da queda, que nos ajuda a interpretar a nossa realidade. A pessoa pode vir e perguntar: por que eu sofro? Por que eu tenho tantas lutas? Por que eu tenho tantas dificuldades? Por que as pessoas são tão más? Por que ocorrem tantas crises? Pois bem, você pode explicar a partir da doutrina da queda, do pecado. O pecado, o poder do pecado, entrou nesta nossa realidade e promove ainda toda a dor e todo o sofrimento que precisamos enfrentar. Nós sabemos e bem sabemos que as coisas ruins que nos acontecem exatamente por causa da presença do pecado. Por isso, eu preciso ter isso na minha mente para que eu possa estar trabalhando com a situação que estiver diante dos meus olhos. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador e nós somos criaturas, nós dependemos dEle, nós não somos a medida de todas as coisas, embora criados à imagem e semelhança do Senhor. E também, tudo que está acontecendo, que interfere negativamente na nossa vida, é consequência da presença do pecado na humanidade. É isso que nós temos que ter em mente, são 2 primeiras colunas da nossa forma de interpretar a vida, que devem estar na nossa mente, que irão nos ajudar a trabalhar a situação que nos é apresentada pelo aconselhando. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir.
É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, nós falamos um pouco a respeito da estrutura da cosmovisão cristã. Falamos a respeito de 4 colunas que compõem essa estrutura: a criação, a doutrina da criação, da queda, da redenção e da glorificação. E explicamos que essa estrutura explica ou deve orientar a forma como nós, conselheiros, devemos interpretar a nossa realidade, devemos interpretar a vida. Falamos, portanto, que no que diz respeito à doutrina da criação, nós cremos num Deus Criador que criou o homem à sua imagem e semelhança e, portanto, o homem é criatura de Deus e dependente de Deus, apesar de ter sido criado à sua imagem e semelhança. E falamos também que a razão que explica muito daquilo que temos sofrido neste mundo, as dores, as lutas, é a queda, a doutrina do pecado, a presença do pecado no nosso mundo. Isso tem prejudicado o bem-estar do ser humano por conta da desobediência do primeiro casal lá em Gênesis capítulo 3. A terceira coluna da estrutura da cosmovisão cristã, ou seja, da forma como nós interpretamos a vida, é a doutrina da redenção. Apesar da presença do pecado, apesar de todos esses malefícios que nós experimentamos por conta da presença do pecado na nossa vida, o Senhor Deus, o Criador, enviou o seu Filho para que todos nós pudéssemos obter salvação nele. Todos aqueles que creem nele, que vão crer nele, se tornarão, serão adotados como filhos de Deus. Essa doutrina, portanto, oferece esperança ao aconselhando, que porventura se encontra perdido nos seus pecados, na sua dor e no sofrimento, o conhecer o Redentor que veio para nos salvar e para nos livrar do mal. E a quarta coluna da nossa estrutura da cosmovisão cristã é a glorificação, ou seja, é a doutrina que nos ensina que há algo e há alguém nos aguardando na eternidade. É aquela doutrina que nos dá realmente, que nos lança para adiante, olhando com esperança para frente, nos ensinando que este mundo onde nós vivemos não é o fim em si mesmo. Nós somos peregrinos neste mundo. Pedro nos ensina isso, que nós estamos peregrinando neste mundo. O que quer que possamos obter, adquirir neste mundo, em termos materiais, ficará neste mundo. Nós não carregaremos nada para a eternidade, conforme ensinou o próprio Jó. Nós não vamos carregar nada para a eternidade. Então nós não temos por que ficar preocupados em acumular riquezas aqui, enfim, porque o nosso maior bem não está aqui, está lá na Jerusalém Celestial. Jesus mesmo nos ensinou que nós não deveríamos acumular riquezas aqui nesta terra, porque nós vamos perder essas riquezas. Elas são transitórias, mas que nós deveríamos acumular riquezas dos céus e nos céus. Então, meu amigo, minha amiga, essas 4 colunas descrevem a nossa forma de interpretar a vida, a forma como o conselheiro cristão deve interpretar a vida. Nós olhamos para a vida através da doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção, a doutrina da glorificação, e podemos então, a partir dessa perspectiva, dessa estrutura de cosmovisão, podemos então receber as histórias, receber os casos, receber as pessoas que vêm procurar ajuda, que vêm procurar auxílio, orientação,
aprendizado, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então nós podemos, a partir da consciência, dessa forma como nós interpretamos a nossa realidade, ajudarmos essas pessoas que acorrem às nossas igrejas. Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.